Como é possível o Bitcoin valer hoje 110 mil dólares, ou quase 600 mil reais? Como algo que você não pode tocar fisicamente chega a um valor tão astronômico? E o mais intrigante, enquanto isso acontece, investidores lendários, como o próprio Warren Buffett, continuam afirmando que o Bitcoin não deveria valer nada e que pode ir a zero. Então quem que está com a razão? Os milhões de investidores em Bitcoin ou um dos maiores nomes da história de Wall Street? Antes de eu te dar a resposta, que vai muito além do que você já ouviu, eu quero que você veja essa previsão que eu fiz pública ainda no ano passado, onde eu dei 14 motivos claros que eu indiquei por que o Bitcoin deveria valer mais de 500 mil reais até o final de 2024. Isso quando ele estava caindo, valendo cerca de 300 mil reais. E como nós vimos, a previsão se concretizou. Eu não tenho bola de cristal, eu tenho dados e uma compreensão do mercado que vai bem além do superficial. Eu sou o Vinícius Rapazon, investidor profissional em criptoativos. Eu já ganhei milhões de dólares investindo pessoalmente e hoje ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo através do trabalho da Target. Sem promessa de retorno, sem ficar com o dinheiro de ninguém e principalmente sem vender nenhum curso de criptoativos. Então, se o seu interesse é ter retorno investindo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização a partir de agora. Você provavelmente ouviu falar que o Bitcoin pode valer cada vez mais por conta da oferta limitada. Ele tem no máximo 21 milhões de unidades e isso nunca vai mudar. Existe uma emissão todo dia, existe uma emissão nova de mais Bitcoins. Essa emissão é controlada e ela vai sendo cortada pela metade a cada 4 anos. Esse componente da oferta, ele é muito importante. Essas regras do jogo são definidas, são imutáveis e isso é fundamental para a tese de investimento do Bitcoin. Mas acontece que a oferta não explica tudo. É isso que eu quero te contar aqui. Tem componentes mais importantes do que a oferta para explicar as variações de preço. Olhar a oferta do ponto de vista de um componente ilimitado para explicar a tese do Bitcoin, é claro que é fundamental e é uma das primeiras coisas que você aprende quando ouve falar de Bitcoin. A primeira coisa que você descobre é isso, né? Isso não explica tudo de maneira alguma. Hoje de manhã eu tive uma conversa nesse sentido e alguém perguntou, não, mas a oferta é limitada, então isso explica a maior parte do fenômeno do preço do Bitcoin. E acontece que não, a oferta limitada em 21 milhões de unidades, com a emissão controlada, explicam apenas uma parte da oferta. E eu quero te dar um exemplo bem fácil de entender isso. Quando o preço sobe bastante, quando tem uma alta de preços relevante, exemplo, ano passado foi de 70 para 100 mil dólares, ou a primeira vez que bateu 70 mil dólares ali em 2024, que é um exemplo que eu trouxe aqui num gráfico para vocês podem ver que a oferta, por um indicador composto que nós mesmos calculamos aqui, ela deu um spike, ela cresceu muito rapidamente. Como que isso é possível? É natural. O preço sobe muito. Se você tivesse comprado por 40 mil dólares e o preço sobe muito rapidamente para 70 mil dólares, você também venderia. E muitas pessoas raciocinam dessa maneira. Vou realizar um pouco de lucro. E essa composição de pessoas que já compraram no passado e que passam a realizar lucro em determinado momento, aumentam naturalmente a oferta disponível naquele momento. Não é que a quantidade de bitcoins que existe aumentou. Não, é que quem não queria vender passou a querer vender no futuro. E isso aumenta a oferta por outra regra, que não é o número de bitcoins que existem em circulação, mas o número de bitcoins que estão sendo ofertados ou vendidos naquele momento. Então, a oferta ela é explicada por mais componentes do que apenas o número de bitcoins que pode existir no futuro, em 2100 e poucos, onde vai parar de emitir, onde vai acabar a emissão dos bitcoins, mas a oferta não explica, então, o fenômeno do preço como um todo. Existe um modelo muito famoso do Stock to Flow, que é um modelo criado pelo canal do YouTube chamado Plan B. Você pode ver, ele faz atualizações do modelo, mas ele mesmo já se convenceu que o modelo está errado. O modelo não passa uma regressão linear, pegando no passado quanto o preço subiu e como a oferta subiu e falar, então no futuro vai acontecer tal coisa. Já não aconteceu da última vez, 2021, e dessa vez tende a não acontecer de novo. Hoje ele projeta um preço de 500 mil dólares para o Bitcoin sendo rompido até o final do ano que vem, ou ainda esse ano. Então o modelo dele vai quebrar, porque a oferta de fato não explica tudo. Na nossa análise aqui, a oferta explica um componente importante, a do freio do aumento de preços. Então tem um indicador composto que mostra a oferta por diversos fatores. A quantidade máxima que existe, quanto está sendo vendido, quanto está paradinho e não pretende ser vendido. Então por uma série de componentes, que eu não vou abrir aqui no detalhe, a gente consegue medir o que está acontecendo com a oferta. E a oferta representa, então, na nossa leitura, um freio ao movimento de preços, já que a oferta aumenta quando o preço sobe. O que ninguém te conta é que a demanda ela é uma explicação muito superior para as oscilações de preço. Na verdade, você pode pensar de uma determinada maneira. Hoje, o número de bitcoins que são minerados por mês, multiplicado pelo preço, dá pouco mais de 1 bilhão de dólares por mês, que são nova oferta, ou um volume adicionalmente vendido. Esse volume de mais de 1 bilhão de dólares significa que é necessário que se compre 1 bilhão de dólares apenas para que o preço fique estável. Isso imaginando assim um cenário ideal, onde só existem esses bitcoins minerados sendo vendidos.
E não, na verdade existem muito mais venda do que isso, porque todos os dias, né, alguém que comprou no passado quer vender, e o volume de negociação hoje passa de 50 bilhões de dólares por dia no Bitcoin entre todas as corretoras. Então, o que a gente consegue saber? Que a demanda, quando ela desacelera, às vezes é o suficiente para fazer o preço cair. Então, a demanda dá uma explicação muito mais razoável para as oscilações de preço do que a oferta. É claro, tem que compor esses componentes juntos, né, dão uma explicação total, praticamente, da movimentação de preço, ou muito mais controlada. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a demanda, ela existe por um conjunto de fatores que tornam impossível as afirmações que muita gente ainda faz, de que não vale nada, de que é puramente especulativo, de que o preço só sobe por especulação, de que isso é uma coisa que não tem base, e que é etérea, que é puramente digital e por isso não teria valor nenhum. Então eu quero mostrar para vocês como a demanda, ela existe, razões por que ela existe, e para que vocês consigam combater esse tipo de argumento e entender também mais claramente por que é possível colocar um valor, investir em valores relevantes nesse tipo de coisa. Por que eu posso investir 100 mil reais no Bitcoin? Posso investir 1 milhão de reais ou 10 milhões de reais no Bitcoin? Posso fazer isso? Deve talvez fazer isso. E é isso que eu quero te mostrar, porque os componentes de demanda, eles justificam a formação do preço e dão fundamento porque o preço do Bitcoin se mantém em patamares elevados, e explica um pouquinho de por que isso tende a continuar acontecendo. Então aqui vão alguns motivos que fazem o Bitcoin ter demanda. Quero que você entenda isso aqui no detalhe, e vou trazer alguns exemplos aqui de por que as pessoas compram Bitcoin, para quê, tem alguma função. Vou começar por moeda de troca internacional, que é altamente aceita. Pensa o seguinte, se você sair do Brasil com um montão de reais, já fez esse exercício de ter um monte de reais na conta aí para Suíça ou para Estados Unidos, ninguém quer saber de reais nos Estados Unidos, nem na Suíça, nem na Itália, nem em lugar nenhum. Só no Brasil, quem sabe na Argentina ali, que ainda está um pouquinho pior que nós e recebem bastante turistas. Então não é comum que outros países aceitem reais. E por isso mesmo, você não tem essa capacidade do real de fazer isso com reais que você tem com outros países. Você tem que fazer uma remessa internacional, mandar para outro país, trocar provavelmente por dólares, que é uma moeda amplamente aceita. O Bitcoin é para pagar o cafezinho, ninguém usa como moeda de troca de forma tão frequente, transacionou em 2023 14,2 trilhões de dólares. Então, utilizando a métrica, isso fazendo uma série de filtros, tá? Depois de fazer uma série de filtros, você tem um dado já computado real de transação de 14,2 trilhões. Isso não considera transações que acontecem nas corretoras. Eu estou falando só na rede do Bitcoin. Então é muito substancial o valor que é transacionado e pelo pequeno número de moedas que transaciona. O volume de moedas transacionado anualmente é muito baixo, perto dos 21 milhões potenciais. Então você tem uma razão muito irrelevante do quanto é movimentado numa rede, que o Bitcoin é uma rede de pagamentos também. Uma rede de pagamentos que transaciona mais do que a Visa Cartão e que ainda não é amplamente utilizada, tem alguma coisa acontecendo aí de relevante. Especialmente quando a gente olha que essas transações não podem ser falsas, porque o custo delas acumulado foi mais de $1 bilhão em pagamentos. Então você paga para fazer transferências. Ninguém vai ficar fazendo transferência à toa, porque há um custo envolvido nessas transações. Então essas transações são reais, elas custam para ser feitas, não são que nem um número de likes do Instagram ali que pode ser forjado ou de outra rede social. E então você tem aí um fenômeno que é uma real utilização do Bitcoin como meio de remessa internacional já acontecendo, ainda muito abaixo do que se espera no futuro. Em 2024, que foi um fechamento aqui que a gente fez, um somatório de 2024 mostra que a gente teve então um crescimento para 16,1 trilhão de dólares transacionados em 2024. É um crescimento de mais de 10% acima do que a Visa cresceu também de 23 para 24. Então veja que esse é o primeiro componente, é uma moeda internacional de troca. É mais útil que o real, é mais utilizado que o Visa Cartão. Se você imaginava até agora que não tinha uso nenhum e que não tinha valor nenhum, o Bitcoin já pense de maneira diferente. Você pode calcular, ter uma aproximação do quanto o Bitcoin vale simplesmente por essa razão do quanto é transacionado sobre o número de moedas que são transacionáveis ou que foram transacionadas. Então, por aí você já tem uma razão de por que o Bitcoin tem um valor muito substancial. A razão número 2 é um ativo que é facilmente transportável. Então isso também acaba casando um pouquinho com o argumento 1, mas vejam da seguinte maneira, tá? Não só ele é altamente transportável, ele é altamente líquido e a liquidez é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso em comparação com um imóvel, para quem vai decidir, por exemplo, investir 10 milhões de reais num imóvel ou em cripto, e tem um peso relevante na decisão, porque em Bitcoin você consegue transacionar e vender a qualquer momento. Se o imóvel valorizou e você quiser vender, você não consegue vender tão rapidamente assim,
com cripto, sim. Não estou falando mal de imóveis, tá? Estou falando uma característica que é uma vantagem. E que pessoas, eu conheço muitos investidores que estão altamente mobilizados hoje que gostariam de ter essa vantagem de transformar tudo rapidamente em dinheiro. Esse é o meu argumento. Existe valor em poder transformar as coisas rapidamente em dinheiro, especialmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar do mundo. Então, este é um vetor de demanda para o Bitcoin continuar crescendo. Número 3, possibilidade de fuga do confisco. Eu costumo dizer que não espero que aconteça um plano Collor número 2, mas é uma coisa que já aconteceu. Se é uma coisa que já aconteceu, você não precisa nem calcular a probabilidade de acontecer. É uma coisa que pode evidentemente acontecer, uma coisa possível de que aconteça. E mesmo que você não tenha esse receio do governo, né, cometer alguma barbaridade, como já cometeu no passado, o que eu não acredito que vai acontecer, sendo bastante franco, você ainda tem uma série de outras razões pela qual algo parecido com um confisco ou um congelamento de bens poderia ser aplicável, desde uma opinião errada na internet que você não deveria ter dado, você sabe que é uma coisa que está acontecendo agora, você tem um fenômeno aí de uma separação, uma briga societária, ou você foi avalista de alguém que alugou um imóvel, são todas um problema, uma reclamação trabalhista, um problema tributário, qualquer encrenca, problema jurídico pode levar ao congelamento do seu dinheiro. Então você ter um ativo onde você não é possível que o seu dinheiro seja congelado, traz uma vantagem absurda em termos de proteção. E mesmo olhando para o aspecto tributário, preocupação com o governo, a gente vive num mundo hoje com cada vez mais impostos sendo cobrados. Não é só o Brasil que está aumentando muitos impostos. A Europa também está fazendo isso. Muitos países do mundo têm feito esse caminho de aumentar impostos para ferrar, para prejudicar mais a população. Então a gente tem um fenômeno que o mundo todo está aumentando impostos. Não é natural que uma parte substancial de pessoas coloquem dinheiro em algo que seja inconfiscável? E é exatamente isso que está acontecendo e cada vez mais tende a acontecer. Especialmente com aquele top 1% do mundo, que tem quase todo o dinheiro do mundo, mais pessoas de famílias grandes, ricas, tendem a mover dinheiro para um ativo que é inconfiscável. Isso é mais um elemento de demanda real. Número 4, aqui eu trago a oferta limitada, né? Existe um número limitado de bitcoins que vai existir no futuro, no máximo vão existir 21 milhões, e isso abre a tese de investimento de reserva de valor. Então, por quê? Olhando pelo componente da demanda, por que alguém compraria simplesmente porque tem quantidade limitada? Bom, porque adivinha, a quantidade de dinheiro que existe em circulação em reais, em dólares, em euros, é ilimitada. Os governos imprimem dinheiro e desvalorizam objetivamente, né, e de propósito a moeda de cada país. Então, quando a gente tem um fenômeno que as moedas dos países estão depreciando ao longo do tempo, ou inflacionando, ou perdendo poder de compra, você precisa ou pode correr para ativos que são escassos, como uma alternativa para se proteger, ou que é a tese toda de reserva de valor é essa. Você vai comprar um bem que tem pouquinho e, naturalmente, muitas pessoas fazendo isso tendem a fazer o preço subir. Essa é uma explicação do fenômeno que tem feito o preço do Bitcoin subir ao longo do tempo. A demanda crescendo, a oferta, mesmo ela crescendo aos pouquinhos, né, ela tem criado esse fenômeno onde você pode guardar valor ali. Uma crítica é que o preço do Bitcoin oscila demais para ele ser considerado uma reserva de valor tradicional. O ouro não oscila tanto, um imóvel não oscila tanto, mas é uma coisa que está em desenvolvimento. E ao longo do tempo, o Bitcoin vai ser cada vez mais percebido como reserva de valor. E, historicamente, a volatilidade tem caído do Bitcoin também. Número 5, o Bitcoin é um ativo supranacional. O que isso quer dizer? Que ele não é dos Estados Unidos, ele não é do Brasil, ele não é de um país europeu, ele é um ativo que existe apesar dos países existirem. E isso é muito interessante por um motivo. Ele significa que ele não possui risco de contraparte. E a maior parte do dinheiro do mundo está concentrado em dívidas hoje. Então, a gente chama de mercado de bonds, profissionalmente falando. Por que isso é importante? Porque se você já emprestou dinheiro para alguém, você sabe da encrenca que é o risco da pessoa não te pagar o dinheiro de volta. Esse é o grande risco. A pessoa que promete pagar R$1.000 por mês de juro. Se um mês ela não te pagar o juro, você esquece, o dinheiro que você emprestou para ela pode ter certeza que não vai voltar. Né? Então esse é o risco da contraparte, o risco da outra parte não cumprir com determinada obrigação. E esse risco existe em todas as operações de crédito, incluindo entre países. Isso tem feito esse fenômeno do Bitcoin não ter risco de contraparte, já que ele é uma tecnologia própria, que não depende de alguém apertando um botão para que haja um pagamento, não tem um risco de crédito envolvido nele, ele tende a servir como um componente de colateral, de garantia para outras operações, realmente. Então isso é um movimento que está em andamento, começou a acontecer, faz muito pouco tempo que habilitaram o Bitcoin para ser legalmente nos Estados Unidos uma alternativa a garantias para pedido de empréstimo imobiliário. Então, essa é uma coisa que está
e realmente uma notícia extremamente recente, e é uma coisa que tende a continuar se desenvolvendo. O fato de ele ser um ativo supranacional faz com que ele seja cada vez mais usado como garantia para outros sistemas financeiros, o que tende a elevar ainda mais o valor dele ao longo do tempo. E não só isso, a BlackRock comentou numa publicação recente, dizendo o seguinte: muitos clientes, a gente criou o ETF de Bitcoins, o IBIT, porque muitos clientes pediam para comprar Bitcoin com base numa demanda que era fugir do risco da dívida americana não ser paga. Uma dívida americana, uma situação fiscal americana muito preocupante, querem comprar Bitcoin como uma alternativa para isso, exatamente por conta desse fator, somado aos outros, né, oferta limitada, entre seus outros componentes. Bom, acabei me estendendo um pouquinho no ponto anterior, mas o ponto 6 seria aplicações financeiras, então utilização de garantia do próprio Bitcoin como garantia para empréstimo, é uma derivada do que eu falei antes, também seria um sexto componente, quer dizer, de demanda, as pessoas tendem a comprar Bitcoins para usar eles como garantia para empréstimos ou para garantia para outras coisas internacionalmente. Em El Salvador você consegue utilizar Bitcoin como garantia. E nos Estados Unidos falta muito pouquinho para isso acontecer, ou já pode fazer para empréstimo imobiliário, mas só para cidadãos americanos, claro, e isso tende a se espalhar pelo mundo de uma forma frequente. Então essa seria a razão número 6, a utilização para aplicações financeiras, né? Um componente de demanda para o Bitcoin para isso. O número 7 seria a alternativa para dolarização, então a gente sabe que os ativos, criptoativos, ou especialmente o Bitcoin, são precificados em dólar. Qual que é o preço do Bitcoin? É 110 mil dólares, não é 600 mil reais. 600 mil reais é uma tradução que a gente faz, qual que é o preço em dólar vezes a cotação do real. Isso vai dar o preço real, aproximadamente, tá? Tem mais um spread aí de interesse em quem te vende o Bitcoin, ou na corretora, né? Mas acontece que você tem mais custo de corretagem. Só que o preço do Bitcoin é em dólares, o preço de outros criptativos são em dólares. Então é uma alternativa para o brasileiro que está vendo o dinheiro desvalorizar, comprar criptativos, porque pelo menos a precificação deles é em dólares. Eles valem em dólares em qualquer lugar do mundo. Essa é uma razão suficiente de demanda para que pessoas de países subdesenvolvidos, como é o caso do nosso, né, possam procurar criptoativos como uma alternativa de investimento. O número 8 é uma alternativa para sucessão patrimonial, então sem advogado, sem inventário, sem outras custas, né, ITCMD, que é o imposto sobre herança, aí, sobre causa-mortes, você não precisa pagar, aliás, o ITCMD provavelmente você vai precisar pagar de qualquer maneira, mas esse conjunto de fatores, segundo um especialista que é em seguros, né, de vida, especializado em ajudar as pessoas com sucessão patrimonial, esse custo todo com advogados e inventário pode custar cerca de 40% do patrimônio que está sendo transferido. É muita coisa. É muito substancial, fora o tempo, às vezes de anos, né, para você ter acesso aos bens. Então, nem preciso falar da encrenca que isso pode se tornar. Se você tem um bem digital que não tem custo de carrego mensal e que você pode deixar programado para ser transferido para alguém, para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, ou está aqui a chave de acesso, é só acessar caso eu morrer, isso tem uma vantagem tremenda, né? Então, na pior das hipóteses, alguém teria que pagar o imposto sobre o lucro ou o imposto, o ITCMD, sobre isso para legalizar o valor, né? Mas o acesso ao dinheiro é imediato, isso é fundamental. Então, isso se torna um vetor de demanda. Você pode comprar para deixar para seus familiares como uma alternativa, né? Complementar à herança. O Bitcoin é uma tecnologia 24 horas, 7 dias por semana. Mas o que é importante entender disso? Ele é uma tecnologia que ele funciona com base na moedinha do Bitcoin. Então você gasta Bitcoins para fazer transferências. E só tem 21 milhões de unidades. Isso significa o seguinte, que se você compra uma parte, você compra um pouco de Bitcoin, você passa a ter uma parte dessa rede de pagamentos. Você literalmente compra uma parte da tecnologia. Isso é uma coisa que muito pouca gente entende e também faz parte da formação de valor do Bitcoin. Quando você compra Bitcoin, você tem uma parte das 21 milhões de partes possíveis que fazem funcionar essa rede de pagamentos aí. Então, quando você compara com a internet, por exemplo, que foi um grande fenômeno, você não consegue comprar uma parte da internet. E todo mundo sabe que a internet vale infinito. É só ficar um dia sem que você vê a dor de barriga que é realmente passar o tempo. No caso do Bitcoin, isso tende a acontecer no futuro, mas você pode ser dono de uma parte. Então, isso é absolutamente transformador, tá? E a mesma coisa para alguns outros criptoativos, são tecnologias que você consegue comprar uma parte e ter uma parte dela, assim como se você pudesse ter uma parte da internet. Número 10, há quem diga que o próprio ouro, né, só tem valor porque os governos em algum momento decidiram utilizar ele como uma moeda de reserva para a emissão de dinheiro, né, dos seus países. Acontece que tem gente que critica o ouro, dizendo, o ouro mesmo é escasso, mas isso não teria valor nenhum, né? É só porque os governos geraram demanda, tomando essa decisão, que ele passou a ter grande valorização. E isso pode ser verdade, mas se isso é verdade, então você se prepare, porque o Bitcoin acabou de passar exatamente por essa medida, né? Os governos passaram, alguns governos, isso não é ainda totalmente aceito, mas foi só El Salvador, Estados Unidos e alguns outros que decidiram realmente adotar Bitcoin como uma
reserva. E isso tende a criar esse fenômeno que de outros participantes do mercado, agora Afeganistão, outros países estão comentando fazer o mesmo, e há algum tempo provavelmente todos os países vão ter entrado nessa. Então uma demanda por países tende a fazer realmente fechar, né, as dúvidas sobre se isso é um ativo realmente investível ou não, e criar, né, uma demanda absurda pelo ativo num ambiente de escassez, como aconteceu com o ouro, né? Tendência de longo prazo tende a ser favorável. Tem mais fatores, claro, que fundamentam a demanda, mas da próxima vez que alguém te falar o seguinte, o Bitcoin não tem valor nenhum, o Bitcoin pode ir a zero, é puramente especulativo, não tem nenhum uso, ninguém usa para nada, não tem valor intrínseco, pega e já manda aquela pessoa para aquele lugar. Você tem que saber, na ponta da língua, alguns argumentos que dão substância para o valor do Bitcoin. É claro que se é uma rede que transaciona mais que a Visa, ela tem um altíssimo valor. Não é uma coisa que vale zero, não vai valer zero. Se tem uma demanda constante de bilhões de dólares por mês, e algumas vezes por dia, é óbvio que não, isso é uma coisa que não tem como ser puramente especulativo. As pessoas estão comprando para um determinado uso. E é claro que tem uso, aqui dei vários exemplos de usos possíveis. Então não caia nesse tipo de besteira, talvez isso esteja te evitando de investir em criptoativos, né? E se não está agora, você tem uma ideia um pouquinho melhor de como isso materialmente pode proteger o valor que você investe, ou até fazer você ganhar dinheiro investindo com isso. Mas é claro que não é só isso, é preciso fazer muita conta, fazer uma série de comparações, acompanhar esses valores ao longo do tempo, esses vetores, né, que fazem o preço subir ao longo do tempo. Isso muda, o Bitcoin passa por correções absurdas ao longo do tempo, 50%, 70%, várias vezes ao longo da história, várias quedas de 30%, 40%. Então, se você quer investir de forma profissional, dá uma olhada nos links aqui embaixo, que a gente pode te ajudar com isso. Tem uma série de canais aqui, simulação de investimentos. Se você gostou do conteúdo, envia para aquele seu amigo que é detrator do Bitcoin, que fala que Bitcoin não vale nada, que é só especulação. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.